Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui reunidos para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Obrigado aí pela atenção. Eu queria pedir para vocês aí para se inscrever aí no meu canal, dar o like, para que outras pessoas sejam alcançadas também por esse evangelho. Compartilha. E vamos dar continuidade aqui ao nosso terceiro vídeo, a parte 3, a qual nós estamos falando aqui, explicando sobre a lei de Moisés, sobre a primeira aliança e sobre a segunda aliança, que é a graça de Deus em Cristo. Então, nós já falamos sobre a primeira aliança, falamos sobre que a Bíblia fala de dois povos, que são os gentios, que somos nós, que são todas as nações do mundo, com exceção de Israel, e os judeus que são a nação de Israel. Então, amados, aqui em Romanos 10:4, Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da lei de Moisés, o fim da primeira aliança do Antigo Testamento, né, se deu com o cumprimento da lei por Jesus de Nazaré na cruz, né? Então, aqui em Efésios 2:13, eu vou mostrar para vocês, né? Vou mostrar para vocês aqui na Bíblia. Isso nas igrejas dos evangélicos, vocês não escutam isso aqui não, gente. Porque o chamado culto, né? O chamado culto é mais para te manter escravo do sistema evangélico, que é para manter você na mão dos homens. E o evangelho da graça de Deus em Cristo é para te tirar da mão dos homens e te trazer para Cristo. Cristo ressuscitado. E você só chega no Cristo ressuscitado quando você entender que todo o Antigo Testamento, que é a lei de Moisés, que o homem não pôde cumprir, e que Deus se manifestou como filho, né? Se manifestou como filho e cumpriu a lei e os profetas, porque Jesus de Nazaré, ele veio no cumprimento da lei e dos profetas. Então, amado, olha, a gente que queremos ou pensamos em agradar a Deus, você tem que ter entendimento da Bíblia. O evangélico, ele acha que para se agradar a Deus, ele tem que cumprir toda a Bíblia.
Mas a Bíblia, ela tem etapas, amados. Tá? Ela tem etapa. O Primeiro Testamento, toda a antiga aliança, ela foi destinada para um povo. E tem outro povo, do qual esse Antigo Testamento, que vai até João, não é para um determinado povo. Então, toda a antiga aliança, né? Toda a antiga aliança foi o cumprimento da lei dos profetas, do qual é o evangelho do reino de Deus, que não foi para os gentios, que somos nós. Todas as nações do mundo, menos Israel, é gentio. Então, nós brasileiros somos gentios, gente. Então, vocês precisam ter esse entendimento, gente. Não o entendimento que o cão guloso passa para vocês. Porque se vocês for na onda deles, vocês vão morrer no seco e não vão chegar em Cristo nunca, gente. Porque vocês só chegam em Cristo se vocês saírem da antiga aliança, se vocês aceitarem que a antiga aliança não veio para ti, que a antiga aliança foi a lei de Moisés, do qual o homem não pôde cumprir, e Deus se manifestou como filho, né? Ele se fez carne e habitou entre nós, né, gente? Para o cumprimento da lei e dos profetas, para que a graça de Deus em Cristo, ou seja, a segunda aliança, pudesse se estabelecer, gente. A segunda aliança, ela só poderia se estabelecer se a antiga aliança, a primeira aliança, aliás, a nova aliança, a graça de Deus em Cristo, só poderia se estabelecer se o Antigo Testamento, a lei de Moisés, fosse totalmente cumprido, 100%. Então, como o homem tropeçou, né? Tropeçou na pedra de tropeço, ele não pôde cumprir a lei de Moisés. Ninguém pode cumprir a lei de Moisés, gente. Porque a lei de Moisés são 613 mandamentos e ordenanças, gente. Onde o homem não pôde cumprir. Deus teve que se revestir de carne para cumprir a lei de Moisés, para cumprir todo o Antigo Testamento, gente. Então, Deus, ele se manifestou, não é como os cães gulosos sempre ensinaram, dizendo que é Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo, não. Tem deles que cobram até 10% de cada um. Não é isso não, gente. Não é isso não. Deus, olha, no começo, o Espírito de Deus pairava sobre o vazio do mundo, gente. Então, ele se manifestou a primeira vez para criar a humanidade e para criar todas as coisas inexistentes, né? Inclusive você. Então, gente, depois, esse Deus Espírito, ele se revestiu de carne, ele adentrou no ventre de Maria e se fez carne e habitou entre os homens com um objetivo: cumprir a lei e os profetas que duraram até João. Com o cumprimento da lei e dos profetas, que ele falou na cruz, ele falou, está consumado. Todo o Antigo Testamento foi consumado na cruz, gente. Então, dali para frente, da cruz para frente, já não é mais Jesus de Nazaré. Já é Deus mesmo, espiritual, como foi no início. Como foi tudo no início da criação. Isso é muito importante
vocês saberem e entender essas coisas, para que vocês possam poder separar as alianças e saber qual é a sua posição na Bíblia, gente. Olha, nós brasileiros, nós somos gentios, gente, tá? Então, olha, nós sendo gentios, nós não participamos da primeira aliança. Eu vou mostrar para vocês aqui na Bíblia o que eu acabei de falar agora. Isso nas sinagogas, né, que chamam de igreja, vocês não aprendem isso. Porque o cão guloso, ele prega por topa e ganância, e ele não quer que você tenha entendimento de nada, a não ser de ameaça, que você está roubando a Deus, que o devorador vai na tua casa, né, gente? Que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Então, gente, vocês precisam ter entendimento da palavra e sair dessa arapuca, entende? Olha, aqui abre a tua Bíblia aí em Efésios 2, 13 a 15, gente, que eu vou, aliás, Efésios, a partir do 11, Efésios 2, 11, olha, eu vou ler para vocês e vou explicar, porque gritaria, a gente não aprende nada com gritaria não, gente. Olha, vocês têm 20, 30, 40 anos, 50 anos de igreja, da igreja de vocês, né? Porque a palavra aqui diz que a igreja somos nós, a igreja és tu. E a igreja é só uma, é a igreja de Cristo, do qual ele é o cabeça, do qual ele é o pastor, de qual ele é o tabernáculo, de que ele é tudo. Não existe intervenção de homem. Porque Deus, ele fez de você, na nova aliança, templo e morada do seu Espírito. Nós, nessa segunda aliança, que já está com mais de 2000 anos, que nós e os nossos antecedentes são enganados, Deus, ele passou a habitar em nós, gente, tá? Ele passou a habitar em nós. Nós somos a casa de Deus, somos a morada de Deus. Então, a gente precisa, de uma vez por toda, entende? Entender isso e deixar de servir a homens, enriquecer a homens e fazer a nossa família cada vez mais pobre, entende, gente? Porque cada mês, gente, todo mês, esse povo, esses cães gulosos, eles levam uma parte do teu salário, gente, ameaçando, entende? Dizendo que você está roubando a Deus, gente. Vocês nunca ouviram falar que nós somos propriedade exclusiva de Deus, gente? Olha, eu vou te dar um exemplo. Você tem um carro, tá? Então, esse carro é propriedade exclusiva teu, gente. Olha, quem é que bota combustível nesse carro para ele poder andar, gente? Não é o dono? Quem é que paga o IPVA do carro, gente? Não é você? O carro não é tua propriedade? Então, quem tem que cuidar do carro é você, meu amado. Como é que você é propriedade exclusiva de Deus, né? Nós somos templo e morada de Deus, nós somos a casa de Deus. Nós somos filho e herdeiro de Deus. Tudo que é de Deus, gente, é nosso. Como é que o dono do mundo, ele precisa de 10% do teu salário, gente? Isso, gente, isso é doutrina de homens. Na lei de Moisés, o dízimo era alimento, gente. Alimento para sustentar
para sustentar uma tribo que não trabalhava e que cuidava das coisas de Deus, gente. E era alimento. E isso foi na lei. Isso foi na lei de Moisés e foi para os judeus, não é para você. Olha, já li para vocês aqui que em Romanos 10:4, o fim da lei, gente, o fim da lei é Cristo. Não é possível. Eu sei que você, servindo a homens, você nunca aprendeu nada, gente. Você não sabe nem quem você é, na verdade, na Bíblia. Não adianta você dizer que sabe, que eu sei que você não sabia. Mas eu estou dizendo para você aqui que a Bíblia fala de dois povos, que são os judeus, que é a nação de Israel, e os gentios, que são todas as nações do mundo, com exceção de Israel, do qual o Brasil está incluído. Então você é gentil. Agora você está sabendo. Entende? Mas não é possível que você não saiba o que significa o fim de algo. Não é possível. Olha, por exemplo, o início de semana começa na segunda. E o fim de semana é quando, gente? Quando é que é o fim de semana? É domingo, né? Então, não é possível. O fim da lei, amado. O fim da lei é Cristo, acabou. A lei de Moisés em Cristo acabou, gente. Já está com mais de 2000 anos. Como é que você está praticando uma coisa que nunca foi para ti, gente? Nunca foi para você? O justo viverá pela fé, gente. Na nova aliança, no Novo Testamento, na graça de Deus em Cristo, que vai de Romanos a Hebreus, o justo viverá por fé, gente. Olha, eu vou ler finalmente aqui Efésios 2:11, explicando para vocês e mostrando na Bíblia, né? Mostrando na Bíblia que nós nunca participamos da lei de Moisés, nós nunca participamos da primeira aliança, nós somos gentil, nós vivíamos separados de Deus, toda a primeira aliança, e que nós só entramos na segunda aliança, gente, na graça de Deus em Cristo, que já está com mais de 2000 anos. Olha, um advogado, quando ele vai fazer a defesa de um cliente, ele prepara a defesa para que ele mostre essas provas dessas defesas, para que o juiz julgue o cliente dele. Então, eu estou aqui para defender os filhos de Deus, tá? Da mão dos cães gulosos, da onde eu saí. Eu estou aqui para mostrar na Bíblia, que são as provas que eu estou mostrando aqui para vocês, que eles não pregam, tá? O Cristo ressuscitado. Então, com isso, separando vocês de Cristo e mantendo vocês numa coisa que não é mais nem para os judeus. Então, isso aqui cabe a vocês pegar a Bíblia de vocês e examinar o que eu estou falando, gente. E aí vocês decidem se vocês querem ficar na mão dos cães gulosos, ficar na mão dos falsos pastores, ficar nas sinagogas, ou se vocês querem vir para o Cristo, para o dono do mundo, para aquele que fez e que faz todas as coisas, meu amado. Olha, Efésios 2:11, olha, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentil, está falando com vocês. Aqui é o apóstolo Paulo se dirigindo a vocês, gente. Olha, portanto, lembrai-vos de que outrora
é passado, né, gente? Em outro tempo. Aqui você vê o que é o que é um culto racional e o que é uma macumba. Porque o que tem aí fora, gente, é uma macumba, é uma bagunça, tá? É uma gritaria, é uma coisa que a gente não sabe nem o que falar, o que é, gente. Um culto racional é você pegar a Bíblia e ler e explicar para que quando terminar esse culto racional, gente, essa reunião, você saia sabendo de algo. Então, você vê que aqui até as palavras a gente explica, gente. Porque, na verdade, eu sei que o chamado evangélico, ele não aprendeu absolutamente nada, gente. Ele não aprendeu nada. Ele não aprendeu nada a não ser chamado de ladrão, dizer que vai para o inferno. Se Jesus voltar, ele vai ficar, né? Subir monte, fazer essas coisas que na verdade não é nada, porque você não pode dizer que isso é lei se a lei não existe mais, a lei de Moisés. Então, na verdade, o que o cão guloso está fazendo é mantendo uma mentira, porque ainda está dando lucro a eles, gente. Está dando lucro a eles. E vocês, cada vez mais separado de Deus e cada vez mais pobre financeiramente, gente, né? Cada vez mais pobre e eles cada vez mais poderosos, mais ricos, que futuramente eu vou mostrar para vocês aqui Isaías 56:11, vou mostrar para vocês aqui Jeremias, falando dos cães gulosos. O tempo todo Jesus foi perseguido por esses cães gulosos, gente. E até hoje não mudou nada, é a mesma coisa. Eles são inimigos da cruz de Cristo, eles são inimigos do evangelho, da graça de Deus em Cristo. E eles ensinaram e ensinam a vocês se separar de Deus, gente. Vocês estão separados de Deus porque não chegaram na nova aliança, meu povo. Pensem nisso. Então, olha, aqui em Efésios 1:11, portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentil, outrora no outro tempo, vós gentil na carne,